Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Um prazer tê-los todos aqui com a gente essa noite. A gente está num momento bastante singular, super importante, um momento de transformação da indústria. E por isso a gente achou muito relevante trazer todos vocês aqui para a gente poder promover um debate. Em nome de todo o time da Swap, agradeço a presença de todos. Espero que todo mundo consiga aqui ter boas trocas e aprender um pouco mais, porque no final das contas o objetivo aqui é esse. A gente não está aqui hoje para se posicionar, a gente não está aqui para ensinar nada, a gente está aqui para promover um debate, trazer informações, trazer ideias e permitir que todos nós consigamos entender um pouco mais como que essas transformações vão impactar a gente, como que a gente pode se posicionar e como que o ecossistema evolui. E assim a gente acredita que todo mundo vai estar mais preparado para o que vem pela frente. A gente se sente também bastante confortável de promover esse debate, um debate setorial, tem players de todos os tamanhos, todos os formatos, todos os tipos aqui. E a Swap sempre esteve inserida nesse contexto. Quando a gente começou em 2018, nosso primeiro caso de atuação foi em benefícios, quando a gente co-criou com um cliente o primeiro programa em arranjo aberto. E desde lá a gente tem uma presença bastante grande e influente nesse sentido, auxiliando vários dos nossos clientes a criarem programas de muito sucesso e também participando ativamente em discussões e debates com o regulador, com o governo, enfim. Então, é com muito orgulho que eu consigo dizer que estamos aqui numa posição onde a gente consegue trazer essa discussão para vocês. Para enriquecer essa discussão, a gente trouxe também alguns especialistas que vão nos ajudar aqui a entender o que está acontecendo, dividir com a gente suas perspectivas e trazer um pouco mais de informação para vocês. A gente vai ter a mediação do Bruno Diniz, referência no setor, pessoa conhecida, quem tem no LinkedIn ali qualquer coisa relacionada com o mundo de finanças sabe e conhece, quando aí falamos de inovação financeira, né? A gente também tem o Dr. Ricardo Bini, do Pinheiro Neto, muito obrigado pela presença, atua nas práticas de regulatório, bancário, transações financeiras, Corporate M&A, com foco em direito bancário, financeiro, meios de pagamento e cambial. E também tem o Dr. Bruno Salama, obrigado pela presença também, Bruno, consultor em regulação financeira, doutor em direito, mestre em economia, professor em UCI Berkeley e FGV. Sintam-se à vontade para continuar comendo enquanto a gente estiver aqui falando. Aproveitem e divirtam-se. Vou chamar aqui o Bruno para se juntar a mim e a gente bater um papo. Vamos ver se não vai dar microfonia aqui. Bom, antes de mais nada, agradeço a Swap pelo convite para poder bater esse papo, poder conduzir algumas das sessões. Acho que é melhor ficar para o lado de cá, para poder tentar matar a microfonia. Como foi falado, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro. Tenho alguns livros também dentro dessa temática. E a ideia aqui, pessoal, com uma conversa setorial puxada aqui pela Swap, é poder debater alguns elementos que vão ser muito importantes, que vão ser desafios que a gente vai ter dentro do setor. Então, a gente teve um ano aí de 2025, pelo menos um primeiro semestre bastante movimentado, né? A ideia aqui, até dando um spoiler do que a gente vai conversar, dentre as pautas que a gente vai tratar aqui, a gente vai falar sobre a questão do MDR, né? Então, existe uma discussão, como vocês sabem, dentro do setor, de limitar a taxa de desconto. Então, existe uma conversa do governo federal em trazer isso para 3,5%. Né? Então, a gente tem aí também representantes tanto da BBT, representando os incumbentes, com a ideia de 4,99% e do CBBT de 4,18%. Então, a gente quer entender um pouco mais. A ideia, o Doug também teve ontem lá em Brasília e vai poder dar um pouco da temperatura de como esse assunto está avançando e é super relevante também essa pauta para o setor. Assim como é também prazo de liquidação. A gente tem um prazo atual de liquidação de 30 dias e existe uma discussão, o governo querendo passar para 48 horas, vulgo 2 dias.
E isso também vai ser debatido aqui, tanto com a visão dos especialistas, como temperatura também, que o Doug vai passar na sessão, que eu já vou mediar aqui com ele. A gente teve também emoções, teve Pix no prato, uma discussão que a gente teve aí no primeiro semestre, e que eventualmente aí perdeu força, esse papo. Mas é bom a gente tentar explorar um pouco a respeito de por que perdeu força. São motivos bem claros, mas é bom também ouvir dos especialistas aqui jurídicos a respeito dessa temática. A gente tem desde questões que vão de desvio de finalidade, potenciais riscos trabalhistas também, e impacto no ecossistema já existente de benefícios, né? E a pauta também, que já tem sido cantada há muito tempo, de interoperabilidade dentro do setor. E parece que a coisa vai tomar forma, e a questão aqui é poder debater isso e, no papel da SUAP, se antecipar, né, dentro dessa questão junto aos clientes que consomem serviços, e também para ter esse diálogo setorial, que é bastante importante. Sem mais delongas, Doug, vamos falar um pouco de Brasília, como é que foi lá, como foi a discussão. Para abrir, então, Doug, eu queria entender com você, assim, dentro dessas temáticas quentes aqui que a gente passou, qual aquela que vocês entendem que está mais encaminhada e clara aos olhos do governo e dos participantes do mercado também, eventualmente implementada mais, primeiramente, de todas as que a gente pautou aqui? Bom, eu acho que existe um desejo claro do governo, né, em uma pauta em cada uma delas, né, para onde que eles estão mirando, está bastante claro do ponto de vista de desejo. Mas eu acho que até por facilidade de implementação e impacto no curto prazo, o MDR é certamente o elemento que está mais tangível para todo mundo, né? Esse é um mecanismo que já foi adotado outras vezes em outras indústrias, né? Você consegue colocar um cap e a indústria se adapta de forma mais fácil, porque basicamente é um acordo comercial. Tem tecnicalidades por trás, mas é mais simples de ser implementado, e ele também é, de uma certa forma, aquele que causa um impacto perceptível maior, né? Assim, você consegue criar muito mais fácil uma pauta midiática dizendo, olha, agora o valor máximo a ser cobrado é X, né? Então, eu acho que, sem dúvida, entre os três que você mencionou, o MDR é o que está mais claro. E é mais low-hanging fruit também, né? Aquilo que está eventualmente mais fácil de sair ali uma caneta e tudo mais, né? E está claro que a decisão é menos técnica e mais política. Sim, isso é um elemento que, inclusive, a gente vai explorar bastante aqui na sessão seguinte, para entender um pouco do racional e de como isso eventualmente está sendo ponderado ou não, como a gente está discutindo. E aí, eu também, puxando para outro papo, qual dos tópicos você entende que tem sido mais divisivo, seja entre associações de classe e governo, e onde o mercado deve ter mais dificuldade de encontrar aí um denominador comum na sua implementação? Aí a gente vai para o outro extremo, né? O elemento que é mais difícil de ser implementado, tanto do ponto de vista técnico quanto político, seguramente é a interoperabilidade, né? Aqui tem modelos diferentes, propostas diferentes, formas diferentes de ser implementado, com maior ou menor grau de dificuldade de ser concebido, né? E que traz ou não custos adicionais, né? Então, aqui é onde eu vejo o mercado mais dividido. Existe quem defenda a gente adotar um sistema parecido com o que já existe em outros fluxos, que seria uma câmara de compensação, uma câmara de liquidação unificada, o que, ao meu entender, traz mais um player para o ecossistema e que pode vir a encarecer tudo, além de ter um tempo de implementação muito maior, né? Porque todo mundo precisa se conectar a um novo agente, isso leva um tempo. Tem quem defenda arranjos que já estão presentes, existentes, arranjos bandeirados, arranjos híbridos e outras formas de se conectar. Acho que aqui a gente bebe muito da fonte do que aconteceu com o mercado de adquirência, quando saiu de um cenário praticamente duopolista, né, para a abertura de mercado que aconteceu. Então, tem experiências, tem formatos, é possível ser feito, mas aqui, tecnicamente, é muito mais difícil de fazer um padrão e um alinhamento entre todos os agentes
para que seja eficiente. Então, e também não é onde eu sinto, pelo menos das conversas que a gente teve, que o governo tem uma cabeça mais fixa. Ele sabe o conceito e ele quer o conceito, tá claro, quer o interoperar, mas ele não sabe muito bem como. E existem paralelos em termos de mercado, como você mesmo colocou, né? A gente já vivenciou isso em outros momentos dentro do mercado financeiro, e isso é bem interessante, a gente poder ver como vai ser transposto no contexto do mercado de benefícios. Eu já vou abrir daqui a pouco para perguntas, pessoal, que eu acho que é bem relevante a gente entender somente essa temperatura de Brasília. Mas conta para a gente um pouco mais como é que foi. Você teve conversas especificamente com foi ministério? Como é que foi? Só para também para o pessoal ter uma ideia de como foi essa incursão. Especificamente ontem a gente estava com o Ministério da Fazenda, com a equipe técnica do Ministério da Fazenda, que está analisando o caso e está construindo subsídios para que depois, no final das contas, tanto o Ministério da Fazenda quanto o Ministério do Trabalho e, eventualmente, esse MNE, se alinhem sobre como que isso deve acontecer. É sempre interessante estar em Brasília, né? Assim, é difícil, leva um dia inteiro para uma reunião de 1 hora, mas traz um contexto e uma temperatura realmente únicas ali. E a sensação que eu saio de lá é de que existe uma mudança, a mudança parece inevitável, existe uma pressão política muito grande, e de uma certa forma parece ter até uma batata quente ali, sabe? Assim, o Banco Central não quer regular o assunto, o Ministério do Trabalho diz que não tem competência para regular um arranjo de pagamentos, o Ministério da Fazenda olha de longe e fala, puxa, só não quero um impacto gigante aqui na economia, quero continuar promovendo competição. Então, acho que até pela complexidade desse setor é que a gente está vendo demorar muito para ter uma regulação. Mas em todas as reuniões que eu tive, seja com o Ministério do Trabalho, seja com o Ministério da Fazenda, tá claro que vai acontecer alguma coisa. Questão de timing, o que você pode dizer? Porque assim, a gente viu muito durante o primeiro semestre a conversa de que tinha até, se você pegava algumas matérias, que ia sair coisa até no dia 1º de maio para dar aquela casada com o dia do trabalho e muita coisa desacelerou de certa forma. Como é que você vê agora a perspectiva de movimento e velocidade para segundo semestre? Olha, pelas conversas que você teve, pelo clima de Brasília ali. A gente testou, de uma certa forma, qual que era a urgência do assunto, porque durante a conversa surgiu um questionamento, a gente não tinha os dados ali na hora e eles pediram para a gente mandar esses dados depois. E a gente falou, mas pode ser daqui um mês? Quando que você precisa? Aí um olhou para o outro e falou, não sei, talvez você mandar amanhã é melhor. Não, podemos mandar então no final da semana que vem? Não, acho que dá. Mas eles foram bem explícitos, nem eles sabem quando que vai ser. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Mas é um tema macro, de forma macro, que está na lista de prioridades. Está na lista de prioridades, está quente, está sendo discutido. Vale dizer que essa reunião aconteceu algumas horas antes da votação no Congresso. Então, eu não sei dizer que impacto... Derrubou o IOF ali, né? Exato, que impacto político isso vai ter em todo o jogo ali, em toda a ciranda. Foi certamente um fato relevante em toda essa construção, né? Boa. Eu vou fazer esse break aqui para poder pegar perguntas, eventualmente alguém tem alguma pergunta. Aproveita que o cara estava em Brasília lá e pôde ver de perto como é que está a temperatura. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente leva o microfone aqui. O microfone está ali no fundo, ali, né? Boa, boa. Vamos deixar o pessoal soltar um pouquinho mais. Talvez na próxima sessão a gente veja mais perguntas. Mas vinho, é verdade, o vinho ajuda também a gente a ter ideias boas aqui de perguntas. Mas, Doug, tentando perguntar um pouco agora também sobre efeito colateral dessas transformações, tá? Olhando tudo. O que você enxerga de impacto no setor no médio prazo, tá? Somando tudo isso. E o que pode representar esse novo momento de impulso de mudança? A gente está falando de um enxugamento do setor, a gente vai falar de um acelerador na busca por eficiência, né? Ou qual que outra palavra ou frase definiria aí esse novo momento do segmento que a gente está vendo agora? Eu estou vendo paralelos com outras vidas aqui que eu já tive, né?
Eu trabalhei no 99 antes de fundar a Swap e era um setor que estava passando justamente por uma transformação parecida, né? Você tinha ali um novo paradigma sendo criado com a entrada dos aplicativos e isso causou um grande rebuliço na indústria como um todo, né? A princípio, falou-se muito de perda né, de um enxugamento ali da indústria, mas o que aconteceu no final foi o contrário. Você aumentou muito o acesso ao serviço, né? Muito mais gente começou a andar de carro por aplicativo. A experiência melhorou dramaticamente, né? A gente saiu de uma situação onde muitas vezes você ficava ali refém de um taxista para uma situação onde talvez hoje o táxi seja melhor do que o carro por aplicativo. Então, um ajudou o outro a melhorar a experiência. E do ponto de vista econômico, me parece que todo mundo saiu ganhando, né? Os passageiros conseguiram ter acesso a um transporte num custo mais eficiente e quem está provendo o transporte teve mais corridas e teve mais volume e, portanto, também teve um valor econômico gerado. Por que eu trago isso? Porque eu vejo as três coisas acontecendo agora, potencialmente, né? Óbvio que depende muito de como saírem essas mudanças, mas eu vejo uma indústria que está compartilhando das mesmas dores e que provavelmente vai passar pelo mesmo processo, né? Onde a gente vai ter um aumento de acesso, mais gente participando desse fluxo, a gente vai ter uma experiência que já vem melhorando dramaticamente e que vai continuar melhorando para o usuário, para o RH, né, para quem está envolvido no sistema. E do ponto de vista econômico, a indústria vai achar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, né? No final das contas, é um serviço importante que precisa ser prestado e que, para ser prestado, tem um custo e que, portanto, deve ser remunerado, né? Então, eu acho pouco provável que, com um pouco de visão, o governo vai querer também destruir uma indústria necessária, né? Então, eu acho que vai se encontrar um equilíbrio para ter upsides econômicos também. Tem caminhos, teoricamente, mais rápidos, uma decisão de um MDR, como a gente falou, caminhos um pouco mais tortuosos, como a questão mesmo da interoperabilidade, como navega, e aí é um diálogo muito mais amplo com o setor, né? Mas você enxerga que a gente já começa a ver o impulso disso no segundo semestre. Percepção aí, pelos esses papos? Minha percepção é que sim. Alguma coisa vai sair, até porque ano que vem eleição e aí, enfim, Bom ponto que muda a pauta. Boa, boa. Alguma pergunta, pessoal? De lá para cá? Ali? Bom, boa tarde, pessoal. Como que vocês estão vendo esse peso entre os incumbentes e as frutas abertas e como que toda essa movimentação de verdade está levando? Porque, na prática, hoje, o que a gente vê, assim, sai de um lado, vai para o outro, né? Então, o rebate sai de um lado, vai para o outro, aí que vai para o outro lado. E a gente entende que se o MDR de verdade não mudar, nada muda, porque o dinheiro está lá e ele vai ser distribuído de alguma outra forma. Então, como que você... E existe um lobby fortíssimo, a gente está falando de muitos bilhões de reais não regulado pelo Bacen, onde ali a gente acaba que tem uma forma melhor. Então, né, o dinheiro é uma coisa que está meio solta. Como que vocês estão vendo isso do ponto de vista, especialmente aí de ter algo melhor para redes abertas, uma competitividade realmente diferente? Porque hoje, por exemplo, para mim, o meu maior competidor é a rede fechada. Eu vou ser sempre favorável à competição e inovação, tá, Fernando? Eu acho que todo mundo ganha num mercado mais competitivo, num mercado mais pró-inovação. Especialmente os usuários acabam ganhando com isso, né? A gente viu uma transformação muito grande acontecendo no mercado do financeiro de varejo. Você acompanha muito bem isso daí.
o quanto que evoluiu e como que essas forças vão se reequilibrando. No final das contas, muito parecido com o que eu falei do mercado de transporte, né? O que eu vejo hoje é tanto neobanks quanto bancos incumbentes oferecendo um melhor serviço. Não acho que o Itaú ficou mais pobre, porque o Nubank hoje é tão grande quanto ele é. Então, o que eu estava falando de que o mercado acha um novo equilíbrio, um novo ponto para prestar aquele serviço, a gente está num cenário de mais eficiência, de novas tecnologias, de formatos diferentes. Eu não acho que a inovação ela tenha que ser a pauta ou o alicerce para dizer incumbentes versus novos entrantes. Eu acho que a indústria toda evolui quando a gente tem inovação. Beleza. Mais alguma pergunta? Alô? Boa noite. Eu fico curioso com saber a opinião de vocês em relação à interoperabilidade e como vocês enxergam as oportunidades para essa mudança para o arranjo aberto frente a outros players que têm canais de aquisição B2C já consolidados, como, por exemplo, do grandes bancos, do sua empresa no mercado de bancos digitais, como o Nubank, por exemplo. Eu vou deixar depois o Marcelo e o Uri falarem mais a respeito disso no final, mas a gente é uma infraestrutura agnóstica a princípio, né? O que significa que desde que a gente montou a Swap, a ideia sempre foi prover infraestrutura para o nosso cliente poder alcançar os seus resultados de negócio. A forma como ele faz isso, para a gente deveria importar menos, né? Então, se para ele faz sentido, e aqui saindo do mundo de benefícios exclusivamente, né? Mas se para um cliente faz sentido não usar cartão e usar TED, a gente vai prover a infraestrutura para que ele use TED. Se para ele faz sentido usar cartão pré-pago, então será pré-pago. Se for pós-pago, é pós-pago. Se for arranjo fechado, embora hoje a gente não tenha a solução para arranjo fechado especificamente. Mas então é difícil de eu tomar aqui um posicionamento sobre prefiro fechado, prefiro aberto, porque nosso papel é ser infraestrutura para que o cliente consiga atingir os seus resultados. Dito isso, a gente tem trabalhado com as bandeiras na construção de modelos que permitam interoperabilidade nesse mercado. E a gente já tem pilotos de arranjos abertos e fechados rodando dentro do mesmo método de pagamento, né, do mesmo instrumento de pagamento, um cartão bandeirado, onde é possível fazer essa conexão. E é interessante a gente ver que no mercado brasileiro a gente viu várias ondas de impulsionamento de inovação financeira, né? Então não é novidade, a gente já vê em vários outros subsegmentos que isso está calhando, está caindo aqui também no setor de benefícios. A questão é realmente tentar entender o panorama. Existem forças de ordem política, regulatória, então é importante trazer esse pulso aqui para que o mercado possa debater, né? Então, por isso que também, cada vez mais a participação de vocês aqui nessas sessões é importante para que a gente consiga tocar nesses pontos e poder seguir debatendo o setor. Doug, a gente tem espaço para mais uma pergunta, se a gente tiver mais uma pergunta aqui. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, guardem as perguntas para as próximas. Considerações finais, assim, né, Doug? Eu acho que a gente vai ter uma sessão ali de fechamento depois com o Uri e o Schumer. Então, assim, eu queria entender mais de você sobre essa ida em Brasília. Teremos outras idas em Brasília também. Tentar entender um pouco de como vocês estão fazendo essa interlocução, óbvio, de forma associativa, mas tentar dar um overview de próximos passos nesse sentido também. Eu acho que agora a gente está num momento onde muito insumo já foi dado, muitas propostas já estão na mesa, e onde o governo está ali tentando digerir isso tudo e chegar numa conclusão, né? Na medida em que existe espaço, a gente vai continuar participando do debate, seja como Swap, seja como Associação de Banking as a Service, seja como outras entidades associativas que a gente faz parte, e que eu acho que é muito útil, né? Eu sempre digo isso, que eu tive uma vez num painel que estava com a Lisa Rice,
E ela disse: o papel do regulador é regular. E ele vai fazer sabendo ou não sabendo que ele está, aonde ele está indo. Então, o nosso papel é trazer informação, conseguir educá-lo sobre a forma correta de fazer essa regulação, porque ele vai regular. Muito bom. Bom, uma salva de palmas aqui para o Doug, para os updates regulatórios vindos de Brasília, diretamente de Brasília.